Boa noite. Nós estamos aqui, mais um dia aí da semana, né, da jornada Vestindo Minha Beleza, para falar hoje justamente, né, eh, de uma etapa que é muito especial pra gente, né, dentro dessa jornada. Para quem não conhece, a jornada Vestindo Minha Beleza, ela é uma jornada online, né, em que a gente propõe uma imersão na sua beleza, através das ferramentas, de consultoria, as noções de consultoria, né, de imagem, mas com, recursos, elementos que a gente foi integrando para que você conseguisse permear essa beleza, né, de uma forma integral e muito gentil, né. E por falar em gentileza, a gente hoje vai falar de um tema muito, delicado ao longo do processo de toda a consultoria de imagem, que é o momento em que a gente tem um encontro com, os nossos corpos, né, nossas formas, nossos volumes. Isso é um processo que a gente, sempre, tem esse contato inicial para que a gente possa exatamente, entender, né, qual a melhor, orientação a gente precisa passar para as nossas clientes. Na maioria dos casos, né, a gente posso falar aqui que poucas foram as pessoas que estavam muito, bem resolvidas, né, com seus corpos. Então, disso nasceu muito a minha vontade de trazer para cá, sim, eh, um elementos que ajudassem a ancorar uma etapa de, acolhimento e gentileza com esse corpo, né, porque a gente, de alguma forma, a gente traz, né, como eu já venho falando, né, muitos, pesos sobre esse corpo, né, e ao longo da nossa vida toda, né, então e a gente, acaba passando por ciclos, né, e esse corpo ele vai acompanhando os nossos ciclos, né, e, de alguma forma a gente muda com ele através dele, né. A grande, diferença é que esse corpo passa a ser, muito violentado depois que vai passando por determinados ciclos, né, por determinadas referências externas, padrões externos, né, que insistem em, não acompanhar esses ciclos, porque a gente é feita desses ciclos, né, a gente vai, eh né, passar por diversos, né, a gente vai, interagir com a nossa beleza ao longo da nossa vida. A diferença é que a gente, está muito presa a padrões estéticos que ainda estão ligados a nossas primeiras etapas de vida, né, a nossa adolescência, a uma etapa em que a gente ainda, de alguma forma, não era mãe, né, então, isso acaba engessando a gente nesses lugares e a realidade vai interagindo com a gente vai amadurecendo, e a gente vai vendo que esses corpos vão também passando por essas histórias nossas de vidas, né, vão curando essas histórias lindas de vidas, esses ciclos lindos, e a gente faz o contrário, né, ao invés da gente, se conectar com esses ciclos e se reconhecer através desse ciclo, ser uma nova mulher, né, através desse ciclo, a gente, a gente tem muito claro pelo que a gente tem aí dentro de uma sociedade, né, uma cobrança muito forte de estar ali ainda em ciclos, que não nos pertencem mais, né, e isso acaba sendo, muito nocivo para a gente, né. Então, por que não, de alguma forma, você, não começar ao invés de, eh, se sentir muito insatisfeita, né, com esse corpo, deixar que isso afete em determinados lugares que pesam dentro da sua autoestima, né. A gente sabe que é óbvio que a gente nunca vai estar ali com o corpo 100% ok, né, é muito mais sobre a gente interagir com o que está acontecendo, com a nossa natureza, como a gente está
trazendo um estado de presença do que propriamente, hã, a gente, deixar que isso afete a gente a um ponto da gente, ficar presa num lugar de dor, num lugar de, não se sentir bem, porque a gente esse corpo, ele é um corpo, que, de alguma forma, tá dentro do seu todo, né. Você é mais do que só esse corpo, né. E esse corpo, na verdade, fala muito sobre você, né, sobre quem você é. Então, eh, a gente a ideia é justamente, ao invés da gente olhar para esse corpo de uma forma pejorativa, engessar esse corpo a padrões que não cabem mais nele, por que não a gente, não começar a ressignificar esses lugares e trazer relações, nutrir esse corpo de relações mais saudáveis, né, nutrir esse corpo de relações, de acolhimento, de gentileza, porque esse corpo te dá tanto, sabe, esse corpo, eh, sente, né, tudo que você passa, esse corpo manifesta os seus desejos, esse corpo se relaciona com as pessoas que vão fazer parte da sua vida, né, esse corpo gera novas vidas. Então, ele é muito mais, esse corpo expressa quem é você, né, como você tá. Então é muito importante que a gente passe a olhar esse corpo e abençoar esse corpo. É claro que a gente, né, tem as nossas questões, todo mundo vai ter, mas o mais importante eu acho que é começar a se nutrir, né, por que não, eh a gente criar uma narrativa, saudável de se relacionar com esse corpo, de ter presença com seus ciclos, né, de falar: "Espera aí, vamos ver o que que essa nova etapa tem para mim", né, e dentro daquilo que for se apresentando, o mal-estar que for se apresentando, aí a gente começa a trazer, por que não, uma relação saudável com ele, porque pelas minhas experiências, né, eu trago muito isso, né, a gente hoje, dentro das nossas, ferramentas de integração, vocês vão ver que a gente fala muito sobre alimentação, muito sobre, a prática, por exemplo, dos exercícios. No meu, especificamente, eu trago a yoga, porque ela tem um lugar fundamental nesse sentir, nesse corpo, né, e alimentação também de uma forma tão importante, porque, às vezes a gente está lá intoxicada de coisas, numa urgência para resolver esse corpo, mas a gente esquece que a gente está negligenciando muita coisa, está colocando muita coisa para dentro, que ele, coitado, não está conseguindo absorver. E às vezes é muito consequência disso. A minha experiência foi disso, partindo de uma doença, eu fiz uma mudança alimentar e dali tudo fez sentido para mim. Então eu comecei a usar a alimentação num lugar muito mais funcional da minha vida, e funcionou, com isso vieram todos os resultados, na pele, eu emagreci, enfim, as atividades, as práticas, é claro que eu ainda não ainda quero chegar, né, tá com o corpite mais ok ali em dia, porque eu vou muito para ioga, eu preciso sei que eu preciso de uns exercícios um pouco mais aeróbicos, né, que a idade também vai pedindo, mas a yoga por si só ela já ela sustenta meu todo o meu equilíbrio emocional, e esse corpo ele vai recebendo isso, porque quando eu estou bem por dentro, eu estou bem por fora, né. Então, mesmo os problemas que eu tenho com esse corpo, de alguma forma eles se diluem, porque, eu vejo o quanto ele está recebendo ali, né, a yoga ela é fundamental para trazer essa energia, né, que a gente chama da energia vital dele, manter, ativar, então e a gente vai se autoconhecendo, se autopercebendo, né, então esses elementos que ancoram, que a gente traz para ancorar e para trazer muita gentileza, fazem parte, né. E aí, junto a isso, a gente traz então um módulo em que a gente realmente se propõe a abrir, né, para esse acolhimento, se propõe a de uma forma muito gentil, muito amorosa, né, e dentro, disso, a gente, ah
traz um lugar em que você passa a ter conhecimento, né, das suas proporções, né, corporais. E aí ali dentro você passa a entender melhor, quais são os tipos de tecidos mais adequados, quais os tipos de modelagens, materiais, estampas, né, que vão de alguma forma te ajudar a contribuir nesse vestir, porque, um outro, né, a gente tá tão apegada a a trazer a beleza, né, a contemplação da beleza ao estado, daquele corpo, né, e a gente esquece que, na verdade, a beleza ela é refletida a partir de um estado de harmonia. Então, na maioria das vezes, as nossas dores, o que a gente sente, os nossos incômodos dentro do nosso corpo, ele não é percebido pelo externo. Depende muito do que a gente está comunicando através do nosso vestir. E aí, dentro desse vestir, aí sim, é que você conhecendo, né, assim, você, trazendo as ferramentas, os tecidos, os materiais corretos, as estampas mais adequadas para o seu tipo de corpo, eh, os acessórios corporais, né, a gente tem um módulo também que a gente vai dar um briefing também, com relação a as nossas escolhas, né, dentro do universo facial também, né, para buscar um lugar de harmonização, de harmonia, porque a partir dessa harmonia que aí sim a gente reverbera um estado de beleza, né? E quando você está bem por dentro, quando você está entendendo, né, tá ok, por mais que você ainda não tenha o melhor corpo, não tenha, né, eh, a melhor não chegou ainda onde você quer estar, você de alguma forma já pode estar interagindo muito bem e se sentindo muito bem. Porque quando a gente traz esses recursos adequados, a gente pode ver que o externo reconhece isso, né. O que eu mais tenho aqui é cliente que acha que o problema está no corpo, porque tem um incômodo, né, as maior parte das regiões abdominais, e às vezes são lugares que são difíceis realmente, vai levar tempo, que vai né, demorar, ter uma reeducação ali, porque você primeiro precisa se conectar com o seu corpo, se sentir bem e falar: não, olha, eu quero me conectar, eu quero você desse jeito, mas eu quero te oferecer tudo, eu quero te oferecer uma alimentação saudável, eu quero te oferecer, eh, né, uma atividade que te proporcione você se soltar, se expressar, você, também colocar para fora, né, essa beleza, externalizar essa beleza. E aí sim, ok, né, tá realmente é um ponto muito agudo ali, aí ok, a gente entra num lugar de um pouquinho uma intervenção, alguma coisa, porque eu também já vi resultados muito positivos, com relação à estima de determinadas pessoas, então isso são lugares muito bem pesados, mas por que não antes a gente, primeiro tentar se relacionar com o nosso corpo. E eu já vi isso, né, clientes achando que o problema estava no corpo, quando na verdade, eh a gente trabalhou alguns simples ajustes, só dela o fato dela conhecer as proporções, né, ela se sentir, pessoas que se sentem, às vezes, sem curvas, e quando vai ver tem um formato curvilíneo dentro do corpo, e aí tá vestindo, peças, modelagens, gastando dinheiro com roupas, com estampas que não favorecem nada aquele estado de curvilíneo. E aí uma pessoa que, às vezes, ela acha que ela tá, eh fora de uma realidade, de um padrão de corpo, porque precisa ser magro, ela não se vê sensual, ou ela não se vê curvilínea, né, e quando na verdade, por exemplo, às vezes o corpo dela pede curvas, pede tecidos que a cinturem, né, então, toda essa relação, né, quando a gente faz esses ajustes de proporções, o simples fato de ajustar, né, na maioria das vezes a gente já começa a ter o retorno do externo, né. E aí são aqueles lugares em que o externo reconhece, sim, essa beleza. Nossa, né, você passa de alguma forma as pessoas começam a comentar, né, o que que você está fazendo, o que você está diferente, alguma coisa mudou, né, então a receber até elogios, né, nesse sentido. Então é muito mais sobre quando a gente está ali falando sobre os nossos corpos, é muito mais sobre, quais são os recursos que a gente pode trazer. E nesse módulo, né, do Minha Beleza, a gente traz todo esse conteúdo, né,
em que você vai poder se reconhecer, reconhecer suas formas, suas proporções corporais, e tá, trazendo esse vestir a favor de um lugar, para que você já possa desde já estar se relacionando com essa beleza, com esse corpo. E talvez eu tenho certeza que muito das suas questões, talvez sejam até diluídas, porque talvez você passe a repensar a sua relação com o corpo, né. E aí sim, a gente também acolhe esse momento com muita gentileza, com muito acolhimento, né, porque é o que o seu corpo merece, que ele seja ouvido, que ele seja, percebido a cada ciclo, né, que ele seja acolhido e honrado, porque esse corpo, eh, ele é o seu templo, né. Então, a gente precisa, como tudo que a gente cuida na nossa vida, a gente precisa cuidar dele também, né, até mais, porque é ele que vai sustentar a gente, né. E, por isso essa relação, que tal, né, por que não, ao invés da gente estar, de repente, gastando horas aí no Instagram, olhando algumas referências que estão fazendo a gente não se sentir tão bem, colocando a gente em lugares que não condiz com a nossa realidade, por que não você já começar a investir em estar ressignificando esse lugar com você, em se conhecer, em trazer presença, trazer acolhimento para esse corpo, começar a ressignificar a sua história com o seu corpo. Eu te faço esse convite. Essa é uma etapa muito linda, eu gosto muito, porque eu sei como envolve as nossas dores. Como eu falo, a jornada é feita de dores e amores, assim como a vida. Mas eu tenho um carinho muito especial por essa etapa, porque eu sei, que é aquele lugar onde a gente realmente pode estar se acolhendo em grupo, né. Como vocês sabem, a jornada, a gente tem esses inputs diários através dos nossos grupos, isso vai proporcionar trocas entre as pessoas que estiverem lá diárias, com práticas também para vocês exercitarem isso, e a gente tem nossos encontros semanais, desse módulo não vai ser diferente, né, online, além de todo depois o acompanhamento por 3 meses com vocês, então tem toda uma curva de crescimento, e está muito bonito, esse módulo está tudo muito pensado com muito carinho, a pílula de autocuidado, as receitinhas de alimentação, enfim, para que você possa realmente, estar proporcionando esse primeiro, ah, contato, essa reconexão com o seu corpo, né, para que você possa, se vestir e trazer esse vestir a favor da sua beleza, né, vestir esse corpo, né, com essa beleza que é única, né. Então fica o meu convite, se você sentiu, quer entrar aqui embaixo no nosso link, já tem um link, né, para você se inscrever na jornada, e também o nosso contato no WhatsApp, se você quiser tirar maiores dúvidas, ou então chama a gente lá no direct na bio, tá. Eu um prazer, eu de verdade espero que, vocês possam aí vir para essa jornada, eh, e estar com a gente aqui já, agora. Então, até amanhã, né, e, eu espero vocês.